Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 30 de março. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. BNDES anuncia liberação de 2 bilhões de reais para a saúde. Presidente diz que pode pôr fim ao isolamento por decreto. Brasil tem 4.316 casos confirmados e 139 mortes por coronavírus. São José dos Campos tem 18 casos confirmados. Vale tem 144. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, ao vivo, logo após o comercial. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, dia 30 de março. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia também a Valderi Teixeira, que já mandou bom dia aqui pra gente na nossa live. Então vocês aí de casa, assim como a Valderi ou Valderi, desculpa, não sei a pronúncia, mandem bom dia, participem aqui com a gente do jornal Abre Aspas, comentando, sugerindo, criticando, elogiando. Estamos aqui para vocês. Não tenha a menor dúvida, é um prazer tê-los conosco e, claro, sempre a sua opinião é muito importante para a gente, tá ok? E eu os convido já de antemão, porque no terceiro bloco do jornal de hoje, nós teremos uma entrevista, como estamos fazendo bastante por aqui, com a psicóloga especialista, a Bruna Borges. E nós vamos falar exatamente sobre como lidar com as questões psicológicas durante a quarentena. Infelizmente, esse é mais um problema que já acomete a população, que, para falar a verdade a todos nós, está bastante fragilizada e assustada. Então, fica aqui o convite para no terceiro bloco você fazer a sua pergunta, fazer essa entrevista junto conosco com Bruna Borges, a psicóloga especialista, tá bom? Legal, que eu vou só ressaltar aqui que eu também não vi, já tivemos mais bom dias aqui. A Lidinalva Batista Teles e a Graziele Simplício mandam um bom dia aqui pra gente, então um ótimo dia para vocês, assim como o Robson JB Souza já está fazendo comentários aqui sobre sua opinião de jornalismo. Muito obrigado pelas participações. Exatamente, muito obrigado pela sua audiência e pela participação. Não esquece, no terceiro bloco tem entrevista, você pode questionar a especialista Bruna Borges conosco. Vamos às notícias. O Senado vota hoje o pagamento do auxílio emergencial por 3 meses no valor de R$ 600, destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. Como o presidente da casa, Davi Alcolumbre, continua se recuperando após ser diagnosticado com o novo coronavírus, quem tem comandado as sessões remotas é o vice-presidente senador Antônio Anastasia. A sessão está prevista para ocorrer às 16 horas. Pelas manifestações de senadores nas redes sociais, a expectativa é que a medida seja aprovada sem objeções. Hoje, remotamente também, temos o comentário do nosso comentarista aqui, convidado, o cientista social, Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Olá, amigos da SP-Rio Mais. Hoje, dia 30 de março, o Senado faz a votação do auxílio de R$ 600 para os trabalhadores autônomos. É importante ressaltar que esse auxílio já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora passa também pelo Senado. Esse auxílio é fundamental nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? Porque principalmente os trabalhadores autônomos são aqueles cuja renda foi mais comprometida nesse período. Então esse auxílio ao longo de 3 meses vai ajudar esses trabalhadores, que é um auxílio que vai variar aí de R$ 600 a R$ 1.200, a atravessar justamente esse período de crise mais intensa causado por conta do coronavírus. Então a gente espera que o Senado aprove essas medidas e que depois isso seja também sancionado pela Presidência da República. Obrigado, Leandro Bessenelli. Está aí o nosso comentarista convidado, também em quarentena. Muito obrigado pela sua participação aí via Skype, tá bom?
Parece que hoje o nosso horário aí, as pessoas estão mais perto de nós hoje. Exatamente, Glauco. O Leandro, que mandou o comentário agora aqui pra gente, também já mandou bom dia aqui, meus amigos. Em breve estaremos juntos aí na bancada. Um abraço também, Leandro. Assim como fez a Cida Medeiros e a Bruna Bretas na página do Vale, mandando bom dia pra gente. Eu vou pegar que tem mais aqui na página da SP Rio. Que bom. Temos a Silvia Cristina Lemes, a Eulália Ferreira mandando bom dia, equipe, e o Oswaldo Rodrigues Filho mandando bom dia, grande abraço, Glauco. Muito obrigado à audiência de todos vocês aí. Oswaldo Rodrigues, meu caro amigo, um ótimo dia, muito obrigado pela sua audiência aí. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai disponibilizar 2 bilhões de reais para as empresas do setor de saúde como apoio ao combate à propagação do coronavírus. O programa visa a ampliação imediata da oferta de leitos emergenciais e de materiais e equipamentos médicos e hospitalares. O BNDES também estima que, com os recursos do programa, a quantidade de leitos em UTIs seja ampliada em 3 mil. O limite de crédito é de até 150 milhões de reais por empresa a cada período de 6 meses. Pois é, a gente está vendo aí os diversos setores, né, se manifestando, apoiando como podem, né, esse fator, principalmente com dinheiro dos setores públicos. Aqui em São José dos Campos, a Justiça destinou 44 mil reais à Prefeitura de São José dos Campos de recursos que estavam sendo usados como pagamento de dívidas, pagamento de fianças em dinheiro. Então esse valor aqui em São José dos Campos já foi encaminhado à Prefeitura. É um auxílio, 44 mil reais pode ser pequeno, mas a gente sabe que cada parte ajudando com essa união pode no final somar muito, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E trata-se de salvar vidas, evitar a propagação da doença e ter esse foco, a população e a saúde. Nós vamos comentar bastante sobre isso ainda aqui hoje. Em meio à pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro contrariou as orientações do Ministério da Saúde e saiu às ruas do Distrito Federal neste domingo. Bolsonaro descumpriu diversas recomendações sanitárias ao passear pelas cidades satélites de Brasília. O presidente visitou comércios de rua abertos, teve contato físico com pessoas que encontrou e gerou aglomerações. Segundo o jornal O Globo, o episódio pode agravar o conflito entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Aliados do ministro afirmam que ele chegou a classificar a situação como insustentável durante a semana. Pois é, Glauco, para a gente fazer o outro lado aqui também, o Bolsonaro disse que não programou essa visita, né? Essa ronda, esse rolê que ele deu aí. Ele disse que a aglomeração já estava nesses locais que ele chegou em locais ali que já tinham aglomeração. Então a gente está dando os dois lados da notícia aí para sempre assumir esse compromisso de conteúdo de verdade, né? Não tem a menor dúvida. Eu quero fazer uma pergunta a você, e quem sabe vocês de casa possam me responder também. Precisa, a situação que nós estamos vivendo agora, precisa dar o rolê? Após o passeio, Bolsonaro anunciou que vai estudar o retorno das atividades de trabalhadores formais e informais por meio de um decreto. Abre aspas. Estou com vontade de baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão legalmente existente ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para levar sustento para seus filhos, disse o presidente sem informar qual profissão, se encaixaria na categoria, abre aspas, necessária para levar sustento para os filhos. Pois é, Glauco, a gente teve mais dois comentários aqui antes de comentar isso. A Eugênia Minicucci e a Ireni Mariano mandam aqui bom dia pra gente, ótimo dia pra vocês. Agora, voltando sobre o assunto do Bolsonaro, na semana passada a gente teve aqui no Jornal Abre Aspas, entrevistando o prefeito Felício Ramute, exatamente, aqui de São José dos Campos, que disse que o Bolsonaro não assumia o papel de agente do executivo. Assim como o pronunciamento dele, pronunciar que vai assinar um decreto não leva a nada, né? Ele tem que assinar. Assim como ele assinou muito bem o decreto de calamidade pública, que é o que vale no momento. Então, assim, eu acho que o presidente, se ele anunciou que vai assinar, que assine, porque a doença
não espera o decreto, né, Glauco? Ela é rápida e mortal. Dúvida. Então, o presidente deveria tomar as ações mais rápidas. Não tem a menor dúvida, como o Brasil como um todo. A caneta, nesse momento, tem um poder, sim. É preciso que, a despeito de toda a verborragia que possa se estabelecer a respeito do assunto, tomem-se medidas. É essa medida que tem que ser tomada? Assine-se e cumpra-se. Como disse o nosso prefeito aqui, a partir do momento que foi assinado o decreto, eu terei que cumprir, porque passa a ser lei, né? Exatamente, passa a ser lei e você chama a responsabilidade para si, né? Exatamente. Se o Bolsonaro quer decretar o fim do isolamento, ele tem que pegar o poder da caneta BIC dele, que ele sempre fala, Exatamente. e assinar ali e assumir a responsabilidade. Não tem a menor dúvida. E no Twitter, Bolsonaro publicou 2 vídeos que registravam seu tour pelas ruas. No entanto, as publicações foram apagadas pela própria rede social. No lugar das publicações aparece a mensagem: esse tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter. Em nota enviada ao portal G1, o Twitter respondeu que, abre aspas, a plataforma anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientada por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19. O Twitter não informou quais pontos específicos das imagens ou das declarações dos 2 posts levaram à exclusão. Além dos 2 apagados, há outros posts do passeio dele em Brasília e de declarações deste domingo sobre o coronavírus que continuam no ar. Pois é, Gal, que a gente sempre gosta de lembrar que quando você entra na rede social, muita gente não lê, mas tem lá os termos de uso. Então, não é uma censura se você sabe que isso pode ser deletado. Então, o Twitter tem os termos de uso e considerou o tweet do presidente fora dos termos de uso permitidos, né? Então, o Twitter apagou o tweet de Bolsonaro. Tá aí, a lei é dura, mas é lei. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é preciso respeitar as opiniões dos 2 lados, ao falar sobre o isolamento social feito pela população sob recomendação do Ministério da Saúde para frear a expansão do coronavírus. Guedes disse entender a recomendação dos médicos, embora, como economista, preferisse a volta de todos à normalidade. O ministro afirmou que, como cidadão, prefere ficar em casa e fazer o isolamento. Guedes acrescentou que, apesar da importância do isolamento para a saúde pública, a economia não suportará mais que 2 meses estagnada. É um prognóstico bem pessimista, não é? Exatamente. Mas realmente todos nós preferimos ficar em casa, mas todos nós sabemos também que a batalha após isso daqui será dura. Mas vamos saber a opinião no bloco Mais Economia, a nossa especialista aí, Adriana Ritt. Bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia nesta segunda-feira para vocês. Mercados trabalham um pouco mais na normalidade. Aquele medo de acordarmos com circuit breaker vai diminuindo, o que não significa que não teremos mais quedas ou dias mais estressados, mas a tendência é que os dias sejam um pouco mais amenos. Donald Trump disse ontem que muito provavelmente o lockdown nos Estados Unidos deve continuar até 30 de abril e não finalizar na sexta-feira da Páscoa, como havia dito na semana passada. Certamente porque na sexta-feira os Estados Unidos passou a ser o epicentro do coronavírus. Em sua declaração, Trump destacou que prioridade número 1 é a vida, número 2, a economia. No mundo, os casos já passam de 700 mil e 34 mil mortes. O destaque na manhã de hoje foi a queda nos preços do petróleo, com um barril do WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, recuando para 19,90 cents de dólar na madrugada. E o Brent, que é o dólar negociado em Londres, na maior baixa em 17 anos,
desde antes da guerra do Iraque de 2003. A guerra de preços entre a Arábia e Rússia prossegue, enquanto a demanda da China e outros países caiu por causa da pandemia do coronavírus. Dólar segue forte, o que é normal em momentos de mercado sob tensão. Moedas emergentes enfraquecem e dólar se fortalece. Continuamos vivendo uma grande imprevisibilidade, meus amigos. A imprevisibilidade maior na retomada das economias mundiais. Já é sabido que veremos uma forte recessão e depois, somente depois de uma solução para a atual crise, podemos ver uma recuperação mais rápida do que se vivemos, por exemplo, uma crise financeira. Hoje, mercados apontam uma abertura com leve alta, aparentemente numa certa estabilidade. Mas ao longo do dia, muita coisa pode mudar. Então, seguimos sugerindo cautela e muita paciência nas tomadas de decisões. Até porque a volatilidade dos mercados continua muito alta. Por enquanto é isso. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Boletim Mais Economia. Tchau, tchau. Muito obrigado, Adriana Ritt. Exatamente. Muita calma e muita tranquilidade. Mas nós temos aí últimas informações, né, Douglas? Pois é, Glauco, falando exatamente sobre empresas, indústrias, mercado, a Embraer informou agora há pouco de manhã, a redação enviou aqui pra gente, informou de manhã, na manhã de segunda-feira, que vai estender o afastamento dos funcionários das fábricas aqui no Brasil, em férias coletivas até o dia 9. Então, no dia 23, na última segunda, eles tinham entrado em férias coletivas, com previsão de retornar essa semana. As férias foram estendidas até o dia 9. A Embraer não divulgou quantos funcionários estão em férias coletivas oficialmente, mas os serviços essenciais estão sendo mantidos, alguns na fábrica sem aglomeração e outros via home office. Então, as empresas e indústrias estão se movimentando aí, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e nós estamos aqui atentos a tudo que acontece e, claro, chegando, passamos a informação a você. Um ótimo dia, Adriana Ritt, e obrigado pelos seus comentários sempre absolutamente pertinentes. E as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 8 horas e 45 minutos de hoje 4.321 casos confirmados do novo coronavírus, com 140 mortes, sendo 98 em São Paulo. Um caso que chamou a atenção neste final de semana foi a morte de um jovem de 26 anos em São Paulo. Maurício Suzuki corria maratonas e, segundo a irmã Simone, cuidava muito da saúde. O rápido avanço do coronavírus no jovem surpreendeu os familiares. Os pais de Maurício estão com os sintomas da doença. Pois é, Glauco, o rapaz corria maratonas, né? Ele era um atleta. De verdade. De verdade, não estava no grupo de risco, 26 anos, e a doença pegou ele também. Então, para a gente ver que o coronavírus não é brincadeira não é seletivo. Não é brincadeira, não é seletivo e não é para ser levado com frivolidade. Respeito às regras, fazer tudo o que tem que ser feito, tá bom? É o que, no momento, nos cabe e nos resta. Então, vamos fazer. E Trump prorroga isolamento social até 30 de abril. O presidente dos Estados Unidos anunciou que irá estender as diretrizes de distanciamento social até 30 de abril. A ideia, segundo o presidente, é diminuir a disseminação do coronavírus entre a população. De acordo com Trump, segundo os dados da Força Tarefa contra o vírus, o pico da epidemia será atingido em 2 semanas. Ele disse que amanhã devem ser divulgadas as novas diretrizes do isolamento. Abre aspas para Trump. O pico, maior ponto de mortalidade, lembre-se disso, provavelmente será atingido em 2 semanas. Nada seria pior do que declarar vitória antes que a vitória seja conquistada, disse o presidente. Ainda durante a coletiva de imprensa, Trump disse que espera que o país esteja a caminho da recuperação até 1º de junho. Pois é, o discurso do Trump já mudou um pouco, né? Antes ele estava falando que a população deveria ter calma, pois estava confiante na recuperação dos números aí nos Estados Unidos, mas a gente viu que ele já mudou o discurso
Exatamente por causa da matéria que a gente vai ler daqui a pouco. Só antes disso, Glauco, vou dar aqui o bom dia para o pessoal da nossa live. A Viviane Fernandes, a Simone Vilas Boas, a Sofia de Jesus, a Nalva Luz, todo mundo mandando bom dia aqui pra gente, assim como o Luiz Luizão, que mandou bom dia, falar de Cruzeiro e um comentário muito interessante aqui, Glauco. Eu não sei o que é pior, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, Pois é. pessoal aí comentando na nossa live, então continuem participando. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Lembrando que no terceiro bloco temos aí uma entrevista muito, muito importante com a especialista psicóloga Bruna. Nós vamos falar sobre mais esse problema que nos acomete nesses isolamentos, o fator psicológico, tá? Então aguarde que no terceiro bloco a gente tem. E olha só, ainda falando dos Estados Unidos, o principal especialista de Trump para a Covid-19 prevê número preocupante de mortes. O infectologista Anthony Fauci, um dos mais respeitados do mundo, declarou ontem em um programa da rede CNN que calcula que haverá entre 100 e 200 mil mortos por Covid-19 nos Estados Unidos. Fauci faz parte da força-tarefa montada por Donald Trump para tentar conter a doença. Até às 13 horas e 20 minutos deste domingo, os Estados Unidos haviam registrado mais de 125 mil casos de Covid-19 e 2.197 mortes, segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins. Nova York, o estado mais atingido, tem mais de 53 mil casos e pode ficar sem equipamentos médicos. Pois é, um número impressionante, né? A Assustador. gente sabe que é uma estimativa, né? Então não quer dizer que isso é concreto ou vai se concretizar, mas é importante a gente estimar para poder lutar contra a doença, né? E uma notícia internacional importante também, Glauco. Agora cedo, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, a notícia também chegou da nossa redação, confirmou a nova data das Olimpíadas, que foram adiadas agora há pouco aí em Tóquio, né? As Olimpíadas de Tóquio, então, tem nova data, 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então, os atletas que estavam se preparando aí, tanto para os pré-olímpicos, né, de classificação, como, por exemplo, Gabriel Medina, surfista aqui da nossa região, Pamela Rosa, do skate aqui de São José dos Campos, estavam na dúvida, né, de como treinar, o que fazer, e já tem a nova data, isso é muito importante para os atletas se prepararem. Glauco, temos mais participações aqui. O João Gabriel Silveira e a Sara Moreno mandam um bom dia para a gente. Bom dia a todos vocês, um prazer enorme tê-los conosco, como sempre aí. E olha, a decisão acertada do COI, né? A despeito, claro, da frustração dos atletas, que também tem todo um treinamento, que eles calculam um pico para chegar, mas infelizmente o momento mundial requeria essa atitude, né? Exatamente. Mas ano que vem teremos uma grande Olimpíada e, claro, nós estaremos torcendo aqui por todos os brasileiros com todas as nossas forças e noticiando também, né, Bruno? Exatamente. A gente espera que a região aqui do Vale tenha muitas medalhas. Não tem seja no dúvida. wrestling, né, que tem atletas já confirmados, seja no skate, no surf e o que mais vier, né? Não tem a menor dúvida. Força, força que nós vamos chegar lá. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos também com as notícias aqui da nossa região. Rapidinho a gente já volta, fique com a gente. (10h12), estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, começando uma semana com bastante força aí para todo mundo. E olha só, sobe para 18 os casos confirmados de coronavírus em São José dos Campos. A Prefeitura atualizou o boletim epidemiológico deste final de semana, onde existe a indicação de mais 4 casos confirmados na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, os 4 novos casos são de um homem de 40 anos, outro de 42 e 2 mulheres, uma de 59 e outra de 67 anos. Além dos 18 casos confirmados, o município soma 3 casos de morte suspeita em decorrência da doença. No total, são 237 casos de pessoas que esperam pelo resultado do exame para atestar a doença, entre hospitais públicos e privados. Em Taubaté, a Vigilância Epidemiológica investiga 2 mortes suspeitas por coronavírus. As vítimas são 2 idosos, do sexo masculino. Taubaté
tem 2 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que uma morte foi confirmada e outro paciente encontra-se isolado. Além disso, a cidade ainda investiga mais 161 casos suspeitos da doença. Em Jacareí, 1 caso confirmado e mais 38 suspeitos. No litoral norte, a cidade que mais registra casos é São Sebastião. 2 confirmados, 2 mortes sob investigação e mais 14 casos com suspeita da doença. E a 4ª maior cidade do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, está investigando o segundo óbito suspeito de coronavírus. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 74 anos que estava na UTI da Santa Casa de Misericórdia e faleceu na noite de sexta-feira. De acordo com a família, o paciente não tinha histórico de viagem nem contato com o suspeito e era morador da área rural de Pindamonhangaba. O médico de plantão optou por realizar o exame para a Covid-19 devido aos sintomas apresentados pelo paciente, de dispneia, dor torácica, febre, tosse e fraqueza. Por isso, o paciente é considerado caso suspeito. Pindamonhangaba tem um cidadão com caso confirmado que está internado em outra cidade, 2 mortes suspeitas e 75 casos também suspeitos. A prefeitura aguarda o resultado dos exames enviados ao laboratório do Instituto Adolfo Lutz. E aí, nós pedimos mais uma vez o comentário do cientista social, nosso comentarista convidado, Leandro Bessenéria. Com você, Leandro. O número de casos que a nossa região tem hoje, é importante a gente lembrar, o resultado dos exames de coronavírus estão demorando por volta de 15 dias para serem emitidos. Então nós só vamos saber o real número de casos que nós temos hoje daqui a 15 dias, ou seja, no meio de abril. Por isso que é importante que nós, a população, façamos o nosso papel e permaneçamos nessa quarentena, por mais dura que ela seja, mas isso é fundamental para que consigamos diminuir o número de casos e a velocidade do contágio do coronavírus na nossa região e no nosso país. Exatamente, muito obrigado. O comentário do nosso comentarista convidado aí, Leandro Bessenelli. Temos que fazer, né? Exatamente isso. Exatamente, né, Galco? A gente leu ali São José, 237 casos suspeitos, Taubaté 161, e a gente tem que lembrar que muitos desses podem ser confirmados, a gente espera que não, mas demora muito, né? Na semana passada a gente esteve entrevistando o deputado Sérgio Vitor do Novo, deputado estadual aqui de São José dos Campos e Taubaté, que está como caso suspeito e já está há 11 dias em casa esperando a confirmação. Então a gente vê que é lenta assim essa confirmação, é para qualquer um, porque, por exemplo, um deputado, que é uma pessoa importante, também está esperando, então a gente tem que sempre ressaltar a importância de se prevenir, né? Lavar as mãos, não fazer aglomerações, porque podem haver muitos mais com casos confirmados do que realmente existem hoje, né? Mas é importante a gente sempre frisar, lavem as mãos, evitem aglomerações, o único jeito de se combater a epidemia é se prevenindo. Não tem a menor dúvida. E outra coisa que já está acontecendo, não sei o que você acha também, Douglas, sim, já com bastante tempo aí da quarentena, a gente tende a esmorecer nos cuidados. Sim. Não podemos, gente. A gente tem que manter, sim, lavar muito a mão. Vai aparecer, como já diz, a cola da 7ª série, o carimbinho do parque de diversões. Brincadeiras à parte, não vamos esmorecer. Não vamos perder o foco. Tem que fazer as coisas, tá bom? E a pandemia atrasa a entrega do Arco da Inovação. A Prefeitura de São José dos Campos informou neste domingo que o tráfego no Arco da Inovação, a ponte estaiada, não será liberado no dia 30 de março. Em nota, o governo informou que os trabalhos continuam e a liberação da obra está prevista para a data máxima de encerramento do contrato, no dia 22 de abril. O motivo do atraso, é claro, é o avanço aí da pandemia do coronavírus, que provocou alterações da escala de trabalho da construtora Queiroz Galvão, segundo a Prefeitura, com redução significativa de sua equipe de colaboradores. A empresa afastou as pessoas acima de 60 anos e do grupo de risco para garantir a saúde dos colaboradores, impossibilitando aí a conclusão na data prevista, diz a nota. A obra acumula prorrogações desde que começou oficialmente em 2 de julho de 2018. O cronograma inicial
previa que a ponte fosse concluída em 2 de setembro de 2019. Na obra da Via Cambuí, a Prefeitura manteve a data prevista para liberar o tráfego na extensão completa da nova via, em 31 de março. Dos 8,6 quilômetros de extensão, 3,5 já foram liberados. Eu acho que essa parte se fala exatamente da obra da Via Cambuí, que também mantém o prazo aí de 30 de março, se eu não me engano, né? Então a gente tem que esperar que a Via Cambuí daqui a pouco deve ter sua totalidade entregue, né? Mas eu acho legal, minha opinião aqui, pelo menos, esse é o único atraso justificável, né? Não tem a menor Com dúvida. tudo sendo atrasado no momento, não tem como a gente cobrar da construtora que leve mais funcionários para a obra. Então, é justificável, né? Não tem dúvida, plagiando a Adriana Ritt aqui, paciência e tranquilidade. Exatamente, até porque o trânsito aqui na região está bem tranquilo, em razão da quarentena, né? Então, neste momento, não tem o que reclamar, neste momento. Neste momento. Então, mas agora nós vamos para coisas que nós temos que reclamar, sim. A vacinação contra a gripe voltou nesta segunda-feira em cidades da RM Vale. Em São José dos Campos, mais 18 mil doses da vacina contra a influenza serão disponibilizadas pela Prefeitura de São José dos Campos hoje, em pessoas com mais de 60 anos, profissionais da área de saúde, policiais e bombeiros. Dessa vez, haverá mais 2 postos para atender a população, ambos no sistema drive-thru. Os novos locais são o Center Valley Shopping, na entrada pela portaria A3, e o prédio da Igreja da Cidade, na Vila Betânia, lá na Avenida José Longo, 1195. Os demais 45 postos estarão instalados nas 40 unidades básicas de saúde, as famosas UBSs, 4 casas do idoso e no CEF, que é o Centro de Formação do Educador. 2 pontos, o CEF do Santana e o UBS da rua Coronel Monteiro, no centro, continuarão com o drive-thru. Desta vez, não haverá drive-thru na UBS Centro 2, que é da Avenida Tivoli lá vai ter só o posto fixo. Até o momento, já foram aplicadas 49 mil doses em 2 dias de vacinação. Porém, aí, apesar das informações da Prefeitura, existem diversos relatos que nas UBSs já acabaram as doses da vacina e existe falta de informações sobre a disponibilidade das vacinas. Pois é, Glauco, fica muito mais fácil, tanto para os profissionais de saúde, quanto para as pessoas que querem se vacinar, se chegar lá na porta e já tiver a informação. Aqui não tem vacina, porque daí você não tem que sair do carro, pegar fila, evitar aquela aglomeração, evitar o contato. Então fica aí uma reclamação dos nossos internautas para a Prefeitura de São José dos Campos. Fica mais fácil se tiver a informação logo de cara quando já chega, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, eu vou aqui fazer um testemunhal, se você me permitir. Claro. Testemunha ocular, hoje às 6 horas e 15 minutos da manhã, eu me dirigi, que é perto da minha casa, UBS, no Jardim das Indústrias, para tomar a vacina. Já haviam 4 pessoas na minha frente e, claro, a partir das 7 horas começam a chegar os funcionários ali do UBS. Em nenhum momento houve nenhuma comunicação e eu quero aqui ressaltar coisa que eu e todo mundo aqui da SP Rio e todo mundo, acredito, de bom senso no Brasil tem que exaltando o trabalho brilhante dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente desse movimento que está afetando a todos nós. Mas não ter nenhuma informação, chegaram-se os profissionais, a fila começou rapidamente a se estender, abriu-se o posto de saúde, não houve um comentário, ouviu-se falar lá de dentro que um dos profissionais falou um pouco mais alto, que talvez a partir das 10 horas, mas que não sabia que horas ia chegar. A fila continuou crescendo, continuou sem ter nenhuma informação. Ninguém da UBS saiu para se dirigir àquela fila que estava ficando enorme, que acabou dobrando a esquina ali na frente da UBS, para dar um recado para aqueles idosos que estavam lá na fila. E a fila aumentando. Daqui a pouco chega o carro da polícia, da Guarda Civil Municipal, chegou a vacina. Comentário aleatórios entre a fila.
Daqui a pouco sai uma funcionária pública da UBS, distribui 50 senhas e acabou. O resto da fila que vai embora. Vocês já imaginam? Que bacana, o resto que foi embora ali, não houve um comentário, não tinha um papel escrito na frente da UBS se tinha vacina, se não tinha vacina. Reiterando aqui meu profundo respeito a todos os funcionários de saúde que estão trabalhando lá. Um ar absolutamente estressado quando você entra, entendo o lado de vocês, mas entendo o outro lado também, que todo mundo só queria uma informação, tá? Dadas as 50 vacinas, vamos esperar o que vai ser feito. Ninguém sabe. Pois é, a gente ressaltou aqui, o nosso papel é informar, então a gente informa que a informação dos internautas é que em muitos postos já acabou a vacina. Então as pessoas de risco e com mais de 60 anos devem se atentar aí ao site da prefeitura ou fazer a antiga pesquisa boca a boca, né? Chega lá e vê se tem. Não tem a menor dúvida, reitero aqui o meu profundo respeito aos funcionários públicos, aos profissionais da saúde. Mas essa é uma luta de todos nós. E tem gente lá, bem mais velha do que vocês, que estava literalmente assustada, vulnerabilizada e fragilizada. A sua cara feia pode assustar o espelho, mas não faz nenhum sentido. Um ótimo trabalho a todos vocês. Nós vamos para um rápido comercial. Na volta temos o Tempo com Caio Souza e já o convido para o final do terceiro bloco participar, conversar com a gente, com a especialista psicóloga Bruna Borges. Nós vamos falar aí como lidar desta questão também que está tocando todo mundo, que é essa psicologia aí durante a quarentena. Tá bom? Rápido intervalo e a gente já volta. Fique com a gente. Dez horas 28 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, com toda a cara de segunda-feira. E Douglas, acabávamos de comentar a respeito da vacinação aqui em São José e recebemos aí essa imagem que assim que possível nós já vamos colocar para você agora. Aí, no Center Valley, né, Douglas? Exatamente, uma internauta Carla mandou pra gente a fila da vacinação ali no drive-thru próximo ao Center Valley. Então a gente vê que muitas pessoas se dirigindo ao local. Agora fica a dúvida, né, Galco? Vai ter vacina para todo mundo? Exatamente. Porque a prefeitura disse que seriam apenas mais 10 mil doses aí. Então o prefeito, inclusive na quarta-feira, falou que tem 65 mil idosos cadastrados e que a prefeitura ia vacinar cerca de 55 mil. Agora a pergunta, olha o tanto de carro que tem aí, vai ter dose para todo mundo? Exatamente. Fica o nosso questionamento até para informar a população, né? Não tem a menor dúvida, se você estiver aí na fila vendo aqui o Abre Aspas também, nos dê uma informação de como é que está nesse momento aí, o que está acontecendo nessa fila. Eu acredito que deva existir uma proporcionalidade com relação à distribuição dessas vacinas. Na UBS, lá do Jardim das Indústrias, talvez um menor movimento, disponibilizaram apenas 50 doses. Agora, pelo que ficou demonstrado aí no drive-thru, se falaram que só tem 50 negócios, vai ter briga lá. Vai ter briga lá, não tem a menor dúvida, né? Com certeza. Informação, nós estamos aqui à disposição também da prefeitura para dar informação para a população. É tudo que eles precisam. Isso se chama respeito. Tá bom? E vamos saber como é que fica o tempo. Começo de semana, vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A atuação de um cavado em altos níveis da atmosfera está favorecendo a formação de nuvens aqui na nossa região. Após um domingo de bastante chuva, em algumas localidades, a segunda-feira deverá ser um dia de céu parcialmente nublado a nublado e com temperaturas um pouco menores do que a gente viu ontem, Máxima prevista de 27 graus no Vale do Paraíba, 26 no litoral, 25 na capital e 22 na Serra da Mantiqueira. Pode haver chuva de intensidade fraca a qualquer momento, e no final da tarde as pancadas podem ter uma intensidade um pouco maior. A tendência é de que a terça-feira ainda siga essas mesmas condições, mas de quarta em diante o sol deve aparecer com um pouco mais de frequência, sendo que lá na sexta-feira a passagem de uma frente fria deverá mudar as condições do tempo novamente.
Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você. Ótimo dia, ótima semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado. E olha só essa informação aqui. Uma ambulância foi furtada nesse final de semana em Ilhabela. E ó, não foi só isso não, viu? De acordo com informações da prefeitura, os criminosos levaram cerca de 50 máscaras cirúrgicas utilizadas pelos agentes de saúde no exercício de suas funções. Os agentes lá atendiam uma ocorrência próxima ao conjunto habitacional quando o furto ocorreu. A prefeitura reforça que, com a crise do coronavírus, máscaras e álcool gel 70% são itens muito procurados por toda a população. No caso das máscaras, por exemplo, é usada muitas vezes sem necessidade. O uso das máscaras é indicado apenas para os profissionais de saúde ou pacientes que estejam com sintomas da doença. Além disso, a pasta ressalta que os fornecedores de álcool gel, luvas descartáveis e máscaras estão com dificuldade em disponibilizar com rapidez os produtos, claro, devido ao repentino aumento da demanda. Que coisa triste. Glauco, eu ressalto o seguinte, você vai furtar uma ambulância em Ilhabela, você vai fugir como da cidade? Não tem como, a cidade está na balsa, a polícia vai pegar você na saída. Mas enfim, o fato é que, pelo que me parece, eles roubaram a ambulância para roubar máscaras. Exatamente. É um absurdo completo, né, Glauco? E o pior de tudo é, se fosse uma ocorrência grave, como é que eles iam levar o paciente embora? Não tem dúvida, e Ilhabela não deve ter um volume enorme de ambulâncias também, né? Então a gente esse assunto já começa como introdução aqui, a gente pensar para a gente falar com a Bruna daqui a pouco, porque a população está ficando doida, né? Está ficando doida. E uma coisa que nós já falamos aqui, inclusive no Abre Aspas também, já foi notado por alguns hospitais que visitantes que estavam lá para visitar pacientes de várias outras enfermidades lá, estavam roubando máscaras dos hospitais. Eu generalizei erradamente aqui, a população está ficando doida, não. A população está ficando estressada. Exatamente. E tem alguns pequenos casos como esses que são bandidos, né? Ladrões. Aqui é criminoso mesmo. Exatamente. Né? Não tem a menor dúvida. Mas você que está indo fazer, por favor, entrar no hospital, o profissional de saúde está em contato, ele depende daquele material. E você viu aqui, procure se informar. Não é o uso da máscara, tem especificidade. Não é para sair usando máscara, tá? E roubar a máscara do hospital, por favor, né, gente? E nesse momento de pandemia, sempre é bom a gente ressaltar, e como a gente fica satisfeito com isso, as boas ações. A Igreja da Cidade, em São José dos Campos, realiza desde ontem uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal, que serão doados para famílias que passam aí por dificuldades. Cestas básicas também serão aceitas. Batizada de Drive-Thru Solidário, a campanha funciona todos os dias da semana, das 8 às 17 horas, no Campus Betânia, na Avenida Francisco José Longo, 1195, na região central de São José dos Campos. A arrecadação segue até 12 de abril. A ação segue todos os cuidados com o coronavírus e quem quiser doar não precisa sair do próprio carro. A lista de produtos inclui água sanitária, pó de café e óleo, entre os considerados urgentes. E mais, pasta de dente, detergente e farinha de trigo. Segundo Pompeu, as famílias também receberão o que eles chamam de kit ternura para crianças aí, com Bíblia, massinha, caderno e livro para colorir. Filhos de profissionais da saúde irão receber o mesmo kit. Que bacana. Pois é, você não sabe o que fazer, está em casa sem fazer nada, tem coisas para doar, por que não, né? Você não precisa nem sair do carro. Não tem a menor então dúvida. é uma boa ação que a gente ressalta aqui no Abre Aspas. E diga-se de passagem, as dificuldades já existem, tá? Então, a gente ajudar é sempre bom. E as equipes do Corpo de Bombeiro retomaram as buscas por um homem que desapareceu após acidente na represa do Jaguari, em Jacareí. Ele pilotava um jet ski quando acabou batendo em outra moto aquática, outro jet ski, e caiu na água.
O outro jovem envolvido na batida, que tinha 21 anos, morreu na hora. O acidente foi por volta das 17 horas deste sábado, enquanto as vítimas estavam com um grupo de amigos na represa. Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local do acidente, encontraram um jovem já sem sinais de vida. Ainda no fim da tarde, equipes começaram as buscas pelo outro homem lá de 28 anos que desapareceu ao cair na água. Segundo os bombeiros, as duas vítimas moravam em Jacareí e não tinham habilitação para pilotar moto aquática. Os bombeiros também informaram que as vítimas estavam sob efeito de álcool. Pois é, Glauco, é um absurdo, né? Porque a gente colocou essa matéria exatamente para introduzir a entrevista com a doutora Bruna Borges, porque, como a gente está falando, a população está ficando irritada, né? No caso desses jovens, erradamente foram para a represa que estava vazia, provavelmente, usaram álcool sem permissão para dirigir o jet ski, né, que tem que ter uma habilitação, e acabaram batendo. Então a gente já vê aqui que a doutora Bruna Borges já está com a gente. Faça as honras da casa, Não tem Glauco. dúvida, uma imprudência desmedida e sem razão. Hoje nós temos o prazer de conversar com a psicóloga, ela vai dar para a gente aqui todas as suas especificações também, a Bruna Borges, e hoje, como eu já falei no começo do jornal aqui, um momento absolutamente frágil, importante, difícil que vive a população, que de uma hora para outra se viu dentro de casa em quarentena, e o tempo está passando e começa a já haver atritos, questionamentos e tudo mais. Bruna, nós agradecemos muito a sua participação e a especialista, claro, é a senhora, mas um momento muito difícil para a população em que, fatalmente, alguns pontos psicológicos aí vão acabar aflorando. Um momento nevrálgico e difícil. É isso mesmo que está acontecendo e existe maneiras de a gente estar atento e se cuidar a respeito disso? Muito bom dia, doutora. Bom dia, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho importante a gente tratar desse tema, né, que está sendo tão discutido. Eu via na matéria anterior de vocês comentando sobre isso. E realmente é um momento muito difícil e isso vai exigindo muito do nosso psicológico nesse momento, né, do nosso aparato psicológico, porque é mudar completamente a nossa vida de forma tão inesperada, né? Então, neste momento, é muito importante a gente tentar manter a calma e, principalmente, segurar nossa ansiedade, que vai sendo exacerbada em meio a tantas notícias, em meio às dificuldades que a gente vai encontrando, como eu estava vendo na notícia de vocês, até para vacina, algo que está gerando uma enorme ansiedade nas pessoas para tentar se prevenir. Então, é importante que, nesse momento, a gente adote algumas coisas para a gente conseguir uma diminuição de ansiedade e cuidar da nossa saúde, não só física, né, mas também psicológica nesse momento. Pois é, doutora, a gente sabe que a depressão é a doença do século, né? Assim também como a ansiedade é uma doença muito grande, mas como é que a gente identifica, por exemplo, estou em casa, estou ansioso, de que momento passa a ser uma emoção para um caso de doença, um caso clínico, né? Qual a diferença, como é que a gente começa a identificar quais são os principais pontos para a gente identificar, falar, nossa, não, eu estou com ansiedade devido aqui a esse período em casa? Eu acho que um ponto importante, como você disse, é compreender que a ansiedade por si só, ela é importante, a gente precisa ter uma ansiedade, a ansiedade que a gente chama aí de ansiedade comum, né? Que no dia a dia a gente acaba necessitando dela até para olhar, atravessar a rua de forma tranquila. Mas a ansiedade exacerbada, que a gente vai chamar, ela acontece quando eu tenho essa ansiedade de forma contínua. Ou seja, não é por um momento, isso vai se perdurando por dias. Então eu vou percebendo, né, dá pra gente perceber em nós mesmos e também perceber naqueles que estão conosco em meio a essa quarentena. Uma dificuldade de ficar parado, então um movimento contínuo, né, tanto corporal, porque primeiramente quando a gente está ansioso, a nossa mente fica muito agitada, então com essa agitação nos nossos pensamentos, a gente acaba tendo também uma agitação no nosso comportamento. Também as válvulas de escape, que a gente vai percebendo que não são muito saudáveis de ansiedade, como comer em excesso, ver noticiários em excesso,
enfim, então atividades que vão dificultando, mas ainda essa pessoa lidar. Então é importante ir percebendo esse comportamento em quem está conosco, né? Percebendo como ela está ansioso muitas vezes, como está descontando essa ansiedade, em que se está algo perdurando. Uma coisa é passar um dia ansioso com tantas mudanças, outra coisa é isso perdurar por alguns dias. Então é importante aí a gente levantar o sinal de alerta e começar a tomar medidas para ajudar essa diminuição de ansiedade, seja por meditação, que é um dos meios que a gente comprovado cientificamente o auxílio na diminuição da ansiedade, seja fazendo uma atividade física em casa, uma leitura, gerando algumas distrações, mas a atividade física seria o essencial para a diminuição dessa ansiedade. Bruna, uma pergunta que eu já vi alguns casos recorrentes aí é a respeito da somatização disso aí. Com esse volume enorme de informação de todos os lados, existem pessoas que já tinham talvez um pré-sintoma ou já tinham essa predisponibilidade a isso aí, mas está acontecendo muito. Tem gente que está achando que está doente 5 vezes por dia. Isso daí é uma outra causa que precisa ser cuidada também, não? Sem dúvida, eu tenho percebido isso inclusive no meu consultório, principalmente pacientes que já têm algum transtorno de ansiedade, né? Então, sentir falta de ar e aí começar a tossir por conta dessa falta de ar, e muitas vezes é o início de uma crise de ansiedade, e aí por sentir a falta de ar já considera que está com os sintomas de corona e quer procurar alguma assistência de saúde. É claro que se eu tenho todos os sintomas é importante eu procurar, não estou dizendo isso, mas o principal é perceber, né? Se eu já tenho uma ansiedade exacerbada e aí eu começo a sentir falta de ar, muitas vezes é mais um sintoma de que eu não estou bem psicologicamente do que necessariamente de saúde. Então esse é um ponto realmente muito importante, porque em meio a tanto estresse, em meio a tantos problemas que estão surgindo, né, e a essa mudança de rotina, as famílias tendo que se adaptar com criança em casa, é comum mesmo com que as pessoas fiquem com um pouco mais de dificuldade em lidar com pequenas coisas, então ficando mais ríspidos, um pouco com raiva. Então isso é comum de acontecer em meio à situação que a gente está vivendo. Mas é importante porque se eu não dou vazão para isso de forma um pouco mais saudável, como eu estava dizendo, acaba acontecendo essa somatização, em que eu vou percebendo no meu corpo sintomas de que a minha saúde psicológica não está bem, seja por travamento muscular nos ombros, pescoço, dores em que eu vou sentindo, e até mesmo posso vir a aparecer alguns sintomas que são parecidos com os do coronavírus. E, doutora, esse isolamento social, ele é necessário, a gente está sempre frisando isso, e isso traz outros problemas, como a depressão, por exemplo. Pessoas que estão se isolando completamente, não veem outras pessoas, pode trazer a depressão, né? Como lidar nesses casos, visto que a gente não pode entrar em aglomerações, pessoas que já estão em depressão, já têm depressão, essa doença, o que deve ser feito neste momento? Essa, na verdade, é a minha maior preocupação hoje como psicóloga, até porque a ansiedade e a depressão muitas vezes andam muito juntas, a gente até eu brinco muito com o consultório isso, que é um casamento péssimo que acontece. Então, até pessoas que não tinham uma depressão, mas já tem uma predisposição, e aí tem uma ansiedade exacerbada, pode vir a começar a ficar depressivo, né, deprimido, na verdade, vir a uma depressão, em que a pessoa acaba se isolando, olhando tudo o que está acontecendo e começando a considerar que não vale a pena lutar em meio a tudo isso, em ter que sair de tudo o que está acontecendo e ter uma resposta mais positiva. Então a pessoa vai começando a se fechar, né, de ter dificuldades de sair do quarto, manter rotinas básicas, como comer no horário correto, tomar banho e cuidados básicos. E aqueles que já têm depressão, é muito importante a família ter um grande cuidado com essa pessoa. Principalmente os idosos, né, que estão tendo que ficar mais em casa mesmo, não estão tendo outra opção, né, de saída, nem que seja em coisas simples. É muito importante a gente ter esse cuidado, porque a depressão ela vai aparecendo e a gente precisa ver formas de cuidar dessa pessoa, como, por exemplo, auxiliar essa pessoa a manter uma rotina. A gente precisa, em meio a essa quarentena, ter uma programação, né, no nosso dia a dia. Então, ter horário para as coisas, nem que seja por período, manhã, tarde, noite, o que eu vou fazer, porque se a gente for simplesmente deixando com que aquela pessoa que já está depressiva ou está aparecendo sintomas e vivendo o dia a dia dela, ela vai acarretando comportamentos
que auxilia a manutenção dessa depressão. Então é muito importante que a gente auxilie essas pessoas que a gente gosta, que a gente sabe que tem já essa predisposição a começar a ter comportamentos mais saudáveis e ter uma rotina e conseguir ter um olhar para o futuro, que o depressivo tem muito essa dificuldade. Então conseguir ver além desse momento que a gente está vivendo e que isso vai passar. E daqui para frente a gente vai conseguir ter um novo começo em meio a tudo isso. Perfeito, Bruna. E a gente já falou de quem está em isolamento social, mas também tem aqueles casos que não estão em isolamento, né? A gente viu numa notícia recentemente que cerca de 14% dos infectados na Espanha são profissionais de saúde. Como lidar com a saúde mental de quem está aí na linha de frente contra o coronavírus? Eu acho que esse é um ponto mais difícil, né? Porque esse profissional, ele fica entre um choque emocional, entre o grande desejo dele de cuidar e fazer o melhor pelas pessoas, com o medo de ser contaminado e não cuidar da própria vida e da própria saúde. Então, esse choque emocional vai gerando grandes desgastes, né, emocionais, tanto neles, como a gente estava comentando, como ansiedade, depressão, mas também outros sintomas, e o medo também até mesmo deles levarem, sem saber, essa doença para os familiares, né, que eles conhecem. Eu queria até fazer um adendo aqui, não sei se posso, mas um comentário frente àquilo que eu percebo, até mesmo não só como psicóloga, mas dentro da minha família. Minha irmã é médica em São Paulo e eu percebo grande parte dessa ansiedade nela, nesse medo, quando ela volta para casa em São Paulo, de poder gerar uma contaminação em alguém. Então, muitas vezes o médico, o enfermeiro, que são os principais que estão aí nessa linha de frente, também tem essa preocupação não só consigo, mas às vezes até mais com os outros. Então a gente precisa adotar para esses profissionais, eles precisam conseguir conciliar aí nesses horários deles atividades que gerem saúde. Como eu estava falando, dá uma meditação, a gente usa muito mindfulness, que é um tipo de meditação específica muito usada para a gente conseguir controlar essa ansiedade e a depressão. Ele conseguir ter outras atividades que não sejam no todo momento só voltada a esse aspecto agora do vírus. Então, conseguir se conduzir e se direcionar a outras questões e ter noção de que ele não consegue controlar. E isso é uma coisa muito invalidante, ainda mais para alguém da profissional da saúde, que normalmente está sobre o controle de doenças, perceber que ele tem que, ao máximo, se cuidar, mas entender até que ponto alguma coisa está sob o controle dele ou não. Porque a gente fica tentando controlar coisas que são incontroláveis e só aumenta a nossa ansiedade e nos deixa deprimido pela frustração. Pois é, Bruna, realmente um momento extremamente delicado, um momento inédito para todo mundo. Aí tem muita gente se conhecendo o outro, passando por problemas, mas é bacana como a gente vê também como tudo relacionado à saúde hoje tem um peso muito grande. Vocês, psicólogos, têm um fator importantíssimo nesse momento dentro da nossa sociedade, e eu convido a qualquer um aí que esteja passando por esse problema, procure sim um profissional para orientá-lo. Bruna Borges é especialista, eu vou até pedir para você citar aí, que nós não escrevemos aqui, mas a sua especialidade também. E Bruna, eu agradeço demais a sua participação aqui, creio que foi de muito valor para tanta gente que nos acompanha aqui e que provavelmente talvez esteja passando aí. Recomendo aí a você também muita tranquilidade na sua quarentena, que também não deve estar sendo fácil aí, a despeito do que você tem aqui a atender, mas a gente agradece muito a sua participação aqui, Bruna. Primeiramente, obrigada a vocês. Acho muito importante a gente falar mais de saúde mental, porque, como você disse, é muito necessária. Eu sou especialista em saúde mental pela USP e também especialista em luta e morte pela PUC. E eu percebo que é muito importante, né, a gente ter esse cuidado e, primeiramente, da mesma forma como a gente começa a perceber sintomas, a gente procura o médico. Se eu estou percebendo sintomas voltados à minha saúde mental, em ansiedade, depressão ou até em outros critérios, é importante, sem dúvida, procurar um profissional. Nós continuamos fazendo atendimentos, claro que não de forma presencial, mas através da internet, né, a gente tem todo um aparato para fazer esse atendimento. Então é importante que quem percebe que não está lidando bem, não está dando conta de tudo isso que está acontecendo, procurar um profissional nesse momento para orientá-lo e auxiliá-lo de forma correta.
a psicóloga especialista Bruna Borges na participação do Abre Aspas hoje. Eu agradeço demais a sua presença, um ótimo dia e uma ótima semana a você, Bruna. Obrigada, você também. Pois é, e estamos chegando a essa edição. Foi providencial a gente deixar para o final esse papo com a psicóloga, porque é um problema, né, Douglas, que você já tem notícias, eu tenho, você que nos assiste aí, provavelmente tem aí próximo de você já sentindo. Momento difícil e absolutamente pertinente essa matéria para encerrar, né? Pois é, Gal, porque a gente viu aqui várias notícias de alguns casos de descompensamento, né, de pessoas que se mostraram irritadas, que chegaram a cometer crimes. A gente ressalta que na população em geral isso não pode acontecer, tem que ter calma, como ela falou aí, criar uma rotina, fazer atividade física, ter uma rotina com sua família, com quem está isolado em você, e em casos mais severos procurar o atendimento aí do profissional especializado para a gente passar com calma, com saúde mental nesse momento de quarentena, né? Não tem a menor dúvida. E uma outra lembrança que nós queremos fazer aqui, nada de automedicação. Por favor, não é porque o vizinho toma tal coisa, não se automedique, principalmente no que tange a esse assunto, tá bom? Procure um profissional, tenha calma. Se você tem alguém dentro de casa desse jeito, tenha calma. Isso tudo também está sendo um grande aprendizado para nós todos. E a gente já falou aqui, eu, Douglas e todos que conversam com a gente aqui também, que a SP Rio Mais, claro, com a determinação do conteúdo de verdade, levando a notícia de verdade para você, quer ver sempre o lado cheio do copo. Nós vamos passar por isso. Conte conosco, conte com a nossa informação e com o nosso apoio. Douglas, muito obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço, Gal, que vamos fechar aí com o que a doutora falou, né? A gente vai passar por isso, vamos ter uma visão de frente aí. Muito obrigado pelas participações hoje e até amanhã. Muito bem, olhando para a minha câmera e olhando para a câmera da geral lá, ótimo dia para você, ótima semana, vamos em frente que nós vamos vencer. Até amanhã.